Olá gente, meu nome é Jackson. Eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre a ferramenta NetworkX, que você pode estar baixando ela através desse site que vocês estão vendo aqui, que é o softperfect.com. Essa ferramenta ela é unicamente para trabalhar com monitoramento de pequenas redes, tá? Então somente é a parte de monitoramento mesmo. Então uma vez que você já instalou a ferramenta, você vai clicar aqui próximo do relógio e vai ver o ícone da mesma aqui, certo? Para você ter acesso às ferramentas, você vai clicar com o botão direito e você vai ter todas as opções que a ferramenta te permite, ok? Então tem aqui cota, medidor de velocidade, mostra gráfico, ping, net start, né? Rastrear rota. E eu vou clicar aqui no menu opções para mostrar algumas opções de configuração da ferramenta. Então vamos lá. E no menu opções, você pode pedir que ela carregue juntamente com o Windows, você pode deixar marcado se você desejar que ela atualize automaticamente. Você pode, por exemplo, usar aqui a unidade de volume que você desejar, tipo gigabytes, megabyte, kilobyte, byte, você vai escolher qual vai ser o multiplicador, se vai ser 1024 ou 1000. Logo abaixo você vai ter as interfaces que vão ser monitoradas, né, as suas placas de rede. Pode ser todas, que é o meu caso aqui, ou você pode optar por uma placa de rede específica, somente Ethernet, dial-up, wireless. Que você vai ver as redes, tá, que você está nesse momento conectado, tá? Você vai ser todas as redes, somente as redes selecionadas. Então nessa janela você pode estar fazendo algumas configurações da ferramenta. Se você quiser também você pode colocar uma senha, tá, para que ninguém modifique essas configurações que você fez. No menu gráfico você pode estar configurando, por exemplo, o tipo de gráfico, se vai ser um gráfico de linha, um gráfico numérico, se a unidade de taxa vai ser em bytes por segundo ou em bits por segundo, além de outras opções que você também pode configurar. Você também pode configurar nessa guia as cores do gráfico, tá? Depois você vai lembrar que dados recebidos é a cor verde, tá? E dados recebidos e enviados é a cor laranja. E aqui você vai ter download e upload. Aqui você vai ter a parte de notificações que você pode estar habilitando, tá? Alguns parâmetros para poder a ferramenta ficar te avisando, tá? Através de aviso sonoro ou até mesmo uma ação mais crítica, que seria desligar o computador, resetar o computador. Então aqui você escolhe a condição da notificação, recebido mais, enviado mais, recebido ou enviado mais. Então de acordo com a opção que você selecionar aqui, né, você vai configurar aqui. A ação seria 1 megabytes em 1 minuto. Você vai escolher se é todo o tráfego, se é de pico ou fora de pico, tá, da rede. E em cima dessas condições que você pré-definiu aqui, ela iria executar alguma ação, por exemplo, um aviso sonoro, ia desligar todas as conexões, vai mostrar um gráfico, ou até mesmo se você clicar neste botão, você pode fazer com que a máquina venha suspender, hibernar, desligar ou até mesmo reiniciar a sua máquina. Então são configurações que a ferramenta te permite. Na guia avançada você pode configurar também algumas outras ações do gráfico, tipo horas no formato 24 horas, tá? Quando é que esse gráfico deve trabalhar, quando é que começa a semana, se é domingo, se é segunda, tá? Quando começa o mês, isso tudo a nível de monitoramento. E caso você tenha uma conexão do tipo de AWOP, você também pode estar configurando. Então essas são as janelinhas que você pode estar configurando as opções da ferramenta. Fora isso, você tem aqui as demais opções. Por exemplo, você vai ter o ping, né, que você pode estar pingando aqui. Eu vou pingar aqui para o meu servidor da minha rede, que é o 192.168.1.11. Vamos ver se ele vai responder. Então você vai clicar aqui em iniciar e perceba que ele vai trazer já a resposta, né, o ping de uma máquina da rede. Nesse caso é o meu servidor, é o tempo, né, e o TTL. Se você quiser, você pode configurar a quantidade de vezes. Estava 3, eu vou colocar 6 e reiniciar esse ping, tá? Se você assim desejar. E o tempo de espera, que é em milissegundos, você pode estar configurando, tá? Vou pegar aqui para outra máquina da rede, que é 192.168.1.111. Essa é uma
uma máquina, tá, na minha rede. Vamos ver se ela responde. Observe que ela já respondeu, tá? Então o ping, eu quero fazer uma requisição para uma máquina na minha rede, para ver se ela vai me responder ou não, sem ter que ir na mesma. Se você também digitar um site, tá? Como eu vou digitar agora, clique em Fortaleza, ele também vai me responder, tá? Um OK, vai me dar um OK. Vai me dar o tempo e vai me dar aqui o tamanho do meu TTL, tá? Se você colocar outro site, vou colocar aqui google.com.br, dá um enter, né? E eu configuro quantas vezes eu quero, tá, que esse ping seja requisitado, né? Seja feita essa requisição. Então aqui é a função ping da ferramenta. Você também tem aqui a função netstart, tá? Que vai me mostrar quais aplicações estão nesse momento em ação, qual é o protocolo que está sendo usado por essa aplicação, tá? Por esse aplicativo também, e o endereço local, tá? O endereço remoto, se essa conexão, qual é o estado dela, se está estabilizado ou estabilizando, se ela está fechada, tá? Vai me dizer também a porta que está sendo usada. Então aqui é interessante, até mesmo para você ver se está tendo algum software malicioso, algum vírus, tá, que está tentando invadir a sua máquina. Então aqui você consegue ver todas as ações nesse momento, todos os softwares, sistema, portas que estão em uso, tá? E o protocolo, né? Se ele está trabalhando em cima de TCP, em cima de UDP, tá? Fora isso, você pode configurar esses itens. Por exemplo, aqui vocês estão vendo que está 127, que é o meu endereço local. Se você pedir aqui para clicar em resolver endereço de nome dos servidores, né, ou dos serviços, ele vai demorar um pouquinho e ele já vai mudar os status, né? Vai resolver aí do meu IP da minha placa de rede para o nome do meu servidor aqui, que no caso vai ser o nome da minha máquina. Então é normal que ele demore um pouco, mas você percebe que agora já tem o nome da máquina. Resolveu de IP, desculpa, para nome. Ok? E aí você também pode configurar somente as conexões estabelecidas, se você quiser fazer um filtro. Tá? Então ele vai me informar aqui somente as conexões que estão estabelecidas. E você pode também fazer com que isso seja atualização automática, que os aplicativos, serviços que eu venha a utilizar, tá? Apareçam automaticamente aqui. Eu posso clicar nesse botão atualizar sempre que desejar também, tá? Posso copiar e também posso salvar. Observe como eu cliquei em atualização automática, ele fica mudando de vez em quando, tá? Você pode vir aqui e salvar esse arquivo em .xls, que vai ser um tipo de arquivo de Excel, para depois estar analisando tudo que a ferramenta está fazendo. Observe que como eu cliquei em atualização, ele fica mudando, né, de alguns em alguns segundos. Então essa é a minha função netstart da ferramenta. Vou fechar aqui ela, vou prosseguir aqui. Eu tenho aqui também uma opção chamada cota, tá? Que eu posso aqui definir uma cota para usuários na rede, tá? Determinando, por exemplo, quantos megas ou quantos gigas ele pode utilizar. Esse sumário da cota pode ser diário, horas, taxa fixa, tráfego. Então veja bem, aqui eu tenho a parte usada, né, a data de hoje, o uso diário sugerido, tá? Mas tudo isso eu posso clicar em opções e estar modificando. Então eu vou dizer que a minha cota é diária, semanal, mensal, últimas 24 horas. Eu vou dizer como é que vai ser esse tráfego, se vai ser todo o tráfego, somente download, somente upload, ou duração da dial-up, né, da minha conexão dial-up. Vai ser hora fixa, você pode configurar, ou é dentro, fora do pico, dentro ou fora de pico. E a unidade de volume que eu vou trabalhar, se é megabytes, tá? Então se eu chegar aqui e definir que a concessão vai ser apenas de 50 MB e der um OK, tá? Então você vê que já modificou aqui, ó, usado hoje 9 MB e temos aqui ainda uma disponibilidade de 40 MB e ele usou 20%. Se eu for lá novamente mudar isso aqui para 10 MB, essa minha concessão, observe que ele já usou 9.79, só tem agora 213 KB. Se eu for lá novamente e informar que a cota é apenas 9 MB diário, então ele vai dizer que a cota está excedida.
Em cima disso, daqui a pouco ele vai estar exibindo uma mensagem, tá, quando a cota for ultrapassada. E aqui você define que cota é essa. Quando ultrapassar quantos mega, você vai querer que ela, tá, faça esse aviso. Então ele vai informar uma tela dizendo que a cota foi excedida, de acordo com as suas configurações, que você pode perceber que é bem simples. Então é bem interessante essa opção cota, tá, para você fazer um controle aí de quanto a sua rede está utilizando. Você também tem aqui a opção estatística de utilização. Bom, eu estava falando agora há pouco da notificação e ele acabou de informar, né, que sua cota foi usada por 109%. Por favor, escolha uma cota, né? Então aqui a gente configurou agora há pouco, por isso que ele vai informar. Então eu vou dizer aqui, me lembre quando eu usei, tá? Eu vou dar OK só para sair dessa janela. Então voltando aqui, vamos aqui em estatística de utilização. Então essa janela ela é rica em relatórios, tá? Que eu estou dizendo, relatório de utilização para todos os usuários combinados. Então eu posso ter aqui a guia resumo diário, quanto eu usei, tá certo? Com as datas aqui, ó, bonitinho, tá? Dia 9, dia 8, dia 7, cada dia quanto foi que foi usado, quanto foi recebido, quanto foi enviado, qual foi o total e se teve conexões de AU. Então veja que dia 7 eu tenho aqui o meu gráfico bonitinho, tá? Eu posso ter também esse relatório semanal, mensal, tá certo? Ele vai ficar avisando, ó, vou colocar aqui, lembrar daqui a 3 dias, para ele não ficar aqui atrapalhando, certo? Você pode usar um personalizável de uma data X até uma data Y, certo? Ok? Sessões de AWP, nós vamos trabalhar em cima dessa conexão aqui, né? Ou taxas por horário, tá certo? Então você pode perceber aqui por hora como é que funcionou, tanto o DL, que seria o download, e o L, o upload, tá certo? Então aqui são os usuários, que eu estou aqui como todos os usuários, tá? Na minha rede, estou analisando todos. Posso estar restaurando um backup que eu fiz, posso fazer o backup desses dados, de qualquer guia dessa, tá? E posso estar exportando esse arquivo, tá? Também .xls. Eu vou salvar numa planilha de Excel para depois estar analisando. É muito rico em relatório essa guia aqui. Aqui você pode perceber o gráfico, né? Dos dias, né? Do dia 7, do dia 8, do dia 9, que é os dias que eu passei a utilizar a ferramenta. Aqui nós também temos a opção ping, eu já mostrei, né? A opção rastrear rota, que é muito parecida com ping, porém, por exemplo, eu vou fazer aqui um ping novamente no meu servidor, 192.168.1.11, tá? E vou pedir para ele buscar, né? Então ele vai até o meu servidor local, certo? Que é o SRV Escola, tá? E o tempo que ele demorou para fazer essa busca. Se eu colocar aqui um outro IP, 192.168.1.111, então vamos ver de novo quantos pulos ele vai dar, quantos servidores ele vai estar passando, né? Então ele vai novamente, tá, verificar quantos pulos. Como essa é uma máquina local, então ele vai ficar novamente somente no servidor aqui, na minha rede local. Se você colocar um site, tá, vou botar aqui clique Fortaleza, então eu vou iniciar, eu quero saber por quais servidores, né, esse pacote passou, né? Então o primeiro pulo que ele fez foi para o servidor da escola, e agora ele vai tentar dar o próximo pulo para o servidor externo. Então se você olhar aqui, o próximo pulo foi para o servidor da Telemar, o próximo foi para o servidor de novo da Telemar, telemar.net aqui. O próximo pulo já foi para o servidor aqui da Interlig, tá? Interlig novamente. Então quais são os servidores que esse pacote está passando até chegar lá no seu destino, ok? Que já é um outro servidor que eu não conheço, servidor desconhecido aqui, Web 669, né? Então essa é a função do rastreamento de rota, saber em quais servidores esse pacote passou até chegar lá. Então essa é a função desta ferramenta, né? Desta opção. Aqui eu tenho também um medidor de velocidade,
que assim que você abre, ele demora um pouco, depois passa a medir a velocidade da sua internet local, tá? Sua internet, a mesma forma de você pode medir também via web, através de alguns sites. Então ele demora um pouco, daqui a pouco ele vai me dizer qual é a velocidade da minha internet. Tá? Então, em vez de eu ir na internet, eu posso usar a ferramenta para fazer isso para mim. Certo? Então, vamos iniciar aqui esse teste, tá? Ele começou aqui a contagem, né? Daqui a pouco você já vai conseguir ver valores aqui. Vamos lá, começou a aparecer valores, né? Então, taxa de transferência atual, ele está dando aqui, está alternando, né? Nesse momento alternou, tá? Estava em 12, né? Aí vai ter a taxa de entrada, a taxa de saída, foi para 24 bytes, 48 bytes, 36 bytes, né? Tá alternando muito aqui. A taxa de transferência média, a taxa de transferência máxima e a quantidade total de dados transferidos, né? Ele vai dizer aqui até o momento 480 bytes e aí vai alterando, tá? Dando entrada, dando saída. Então esse medidor também você pode deixar ele monitorando, tá? O dia todo para ver como é que vai ficar, e depois você pode estar salvando em um formato TXT, tá? Bloco de notas, para poder analisar, né, posteriormente esses dados, tá? Então vou colocar aqui como sendo um teste de rede, só um exemplo, tá? E vou estar salvando. Clicar aqui em salvar. Pronto, esse aí é o nosso medidor de velocidade. Também tenho aqui nesta ferramenta a opção mostrar gráfico, que vai mostrar um gráfico, né, de acordo com aquelas cores que eu configurei na tela de opções da minha rede nesse momento, tá? Transferência de download, de upload e o total de megabytes que as minhas conexões que eu estou monitorando está consumindo, tá? Então aqui eu tenho uma forma clara, tá, nesse gráfico, tá? Eu acabei de ligar a ferramenta, então não tem muito tráfego, ele foi lá em cima, voltou, tá? Então se você for aqui na internet começar a acessar determinados sites, então é lógico que o gráfico passa a começar também a ter alterações, certo? Vai começar a ter um movimento diferenciado, já que a minha conexão estava parada, a minha rede nesse momento basicamente só eu estou usando. Então perceba que como eu abri um site, ele já mostrou aqui um gráfico bem diferente, né? Fica dando todo o tempo aqui o meu desempenho de download aproximado, de upload, tá? E aqui informando quanto que eu estou consumindo aí total, download também de upload. Então quanto mais eu acesso, tá? Mais você vai ver que o seu gráfico vai tendo modificações, né? Vai mostrando aí o tráfego da rede. Então todo mundo entende que o gráfico é uma maneira de eu analisar grandes valores, né? De forma mais fácil, de forma mais prática, tá? Então perceba que eu vou acessando aqui os conteúdos, certo? E aí o gráfico vai trabalhando e me mostrando aí o desempenho. Então a cor eu configurei lá na opção da ferramenta, tá? Para me entender o que significa o verde e o laranja, né? Você vai ter que entender lá o que é dados enviados e o laranja era dados enviados e recebidos. Então essa é a nossa ferramenta, tá? Ela é bem simples de você utilizar. Se você tiver dúvidas, você pode aqui verificar sobre a ferramenta e no website da ferramenta, que tem várias outras ferramentas também, tá? A versão dela é a 5.2, trabalha em 32 bits ou 64 bits, tem uma versão portável, tá? Então é uma ferramenta muito interessante para uma rede pequena e muito simples, tá certo? Tem uma opção também de ajuda, que vai direcionar você para o site. Então é uma ferramenta que a gente encontrou interessante, fácil utilização, tá? E eu espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida a gente pode estar tirando no dia da apresentação, tá? Ou por e-mail, de acordo com o que vocês desejarem aprender um pouco mais sobre a ferramenta. Então meu nome é Jackson, eu agradeço a atenção de vocês e um abraço a todos.